Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma dúvida que tem aparecido em muitos inscritos aqui no canal, né? Se eu vou continuar com o iPad depois da compra do MacBook Air ou não, se vale a pena ficar com os dois, se não tem uma sobreposição, se eu estou com dois equipamentos idênticos ou não. Então, nesse vídeo eu vou ajudar a tirar dúvida e comentar algumas coisas que eu tenho percebido também no uso do MacBook Air. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui, eu vou tentar mostrar da melhor forma, não tenho tanto espaço aqui, mas essa é uma das configurações que eu posso utilizar hoje com esses dois, vamos chamar de dois computadores, né? Nesta configuração eu estou com o nosso amigo MacBook Air de 13 polegadas na parte de cima e com o nosso amigo aqui, excelente companheiro de trabalho, o iPad Pro de 12.9, tá? A primeira coisa que deve dar para notar aqui no vídeo é que o tamanho da tela tem uma proporção diferente. Eles são muito parecidos, mas se vocês olharem aqui com atenção, tem uma sobrinha aqui do lado, ó, de cada lado. Porque o MacBook Air é um pouco mais, na horizontal ele é um pouco mais largo, na vertical ele perde. E aí, o que significa isso? Primeiro ponto interessante, primeira diferença interessante, ó. Por exemplo, aqui eu estou abrindo o YouTube e vou abrir aqui também o YouTube. Então veja só que interessante, a quantidade de informação que eu consigo na tela de cima, ou seja, eu consigo 4 vídeos mais 2 linhas de 4 vídeos. E aqui embaixo eu consigo os mesmos 4 vídeos, só que eu consigo com 3 linhas. Tá? Então eu consigo ter muito mais conteúdo nessa tela. Um outro exemplo aqui, ó, abrir o site do UOL, tá? Nos dois. Então assim, eu não sei porque estão me oferecendo luva de goleiro, mas tudo bem, né? O UOL tá super legal, né? A recomendação de propaganda. Mas enfim, ó, vou até dar um zoom para vocês entenderem um pouquinho melhor. Olha, aqui, ó, eu estou com esta quantidade de informações e aqui embaixo eu consigo um pouquinho mais. Tá certo que essa propaganda tá acabando comigo, né? Tá muito grande. Mas a diferença é essa. Normalmente, ó, se você entrar, por exemplo, vamos entrar aqui na mesma matéria, ó. Então, vamos entrar na... É que a propaganda dele está gigantesca, né? Mas vamos lá entrar nas duas matérias e vamos pular a propaganda, ó. Vamos empurrar essa propaganda para cima, ó. Vamos deixar até o nome do colunista e aqui vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos deixar só o nome do colunista. Então, normalmente, ó, você tem um pouquinho mais de informação. Olha, na parte de cima eu só tenho o vídeo, na parte de baixo eu já começo a ver resumo de notícias, tá? Então, basicamente você tem essa diferença, uma diferença de visualização que torna a leitura um pouquinho, o consumo de conteúdo um pouco melhor no nosso iPad do que no MacBook. Então realmente é mais interessante consumir conteúdo nele. Vamos aqui pegar um outro exemplo, ó. Aqui eu vou pegar o meu leitor de feeds, tá? Então aqui vamos pegar o mesmo leitor de feeds, vamos dar um refresh para ver se aparece a mesma coisa, né? Então, aqui é a mesma coisa, olha que interessante, ó. Na tela de cima, a foto da segunda linha já está cortada pela metade. Aqui na de baixo, eu consigo ver ela inteira e ver o título. Então, assim, são detalhes, mas realmente o consumo é muito mais interessante aqui. O consumo de conteúdo é bem mais interessante no tablet, tá? Bom, esse é um primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto, que eu acho que é super interessante e me fez de verdade ter vontade de ficar com o tablet em uso. Então aqui matamos o primeiro ponto. Então, consumo de conteúdo excelente, não tem do que reclamar. Segundo ponto que eu já comentei com vocês em algumas oportunidades, aplicativos de música, principalmente da Korg. Quem conhece, quem manja um pouquinho sabe,
A Korg é excelente. Olha a quantidade de teclados que eu tenho com nível super profissional. Aqui eu tenho o Korg M1, eu tenho o Korg Wave Station, que são sintetizadores clássicos, tenho baterias eletrônicas excelentes. Então a parte de música aqui realmente é sensacional. Tenho o IMPC também, tenho a Machine, que também é um instrumento super legal. O próprio GarageBand é bem legal, Elastic Drums também funciona super bem, e por aqui vai, né? Tem o Oscillator da Korg, ó, Wave Station, Electrib, M1, MS-20, DS-10, Polysix. Então você tem muita coisa, principalmente da Korg, que é uma empresa mundial, uma empresa super legal. E você tem, ó, tem o Cubase, você tem Sample Tank, você tem o Reason compacto. Então assim, são possibilidades muito legais para quem trabalha com música, que eu sempre falo, esse equipamento para criação de conteúdo é sensacional. Outro ponto interessante é o seguinte, eu posso interagir com essa tela. Primeiro, a tela é gigante, é uma tela, comparando os dois, né, os dois equipamentos, você vê que ela é uma tela até mais agradável de ver, parece maior até, né, do que a tela do MacBook, apesar de ser menor. Mas é uma tela que eu posso interagir com uma canetinha. Essa aqui é a canetinha da Rock. Eu não sou desenhista, então para mim ela tá mais do que na medida, tá? Porque é para fazer seleção de cortes, é para fazer edições simples, então ela resolve o meu problema tranquilamente. Então eu posso interagir com essa tela, com a canetinha, eu posso interagir obviamente com os dedos, eu posso interagir com o mouse aqui. Outro ponto interessante, o mouse, esse mouse de bolinha, olha, que quando você chega na parte clicável, ele aumenta aqui o tamanho do que é clicável. É uma solução muito interessante, eu gostaria de ver nos computadores. Isso é um mouse muito mais inteligente do que o mouse normal, então eu gostei bastante de usar isso aqui. Outro ponto, falantes. Eu tenho alto-falantes aqui, ó, 2 aqui embaixo, 2 aqui em cima. Então eu tenho uma qualidade sonora muito superior e um volume de som bem legal. E em vez de o som sair daqui de baixo, como no notebook, ele sai daqui da frente, que ele está para o meu rosto, voltado para o meu rosto. Então eu tenho muito mais resultados, assim, de, sabe, o resultado sonoro é sensacional, tá? Então esse é outro ponto interessante. É uma tela de 120 Hz, então ó, a visualização não sei se vai ficar tão interessante no vídeo, mas olha, é um canhão, Olha, a de cima, vou mostrar agora para vocês a diferença, ó. A de cima, aqui, e aqui agora a de baixo, tá? Então assim, é uma velocidade, ó, incrível, sensacional, e realmente faz uma diferença enorme para o dia a dia ali, para o uso. A possibilidade de utilizar ele como segunda tela, com essa velocidade toda, tal, também é super interessante. Consumo de conteúdo, a edição de vídeos aqui no LumaFusion também eu não abri mão ainda, eu continuo obviamente utilizando, né, voltei na verdade a utilizar o Final Cut, mas aqui é muito legal, olha, com super volume de som. E interagir, ó, poder interagir aqui, ó, ou poder interagir aqui no mousepad, poder usar a caneta para fazer os cortes. Então as possibilidades de uso de um tablet são muito interessantes. A tela touch traz uma variedade de possibilidades que realmente eu não consegui abrir mão. Muitas vezes, se eu vou para o sofá, por exemplo, eu prefiro ir com ele do que com o Note, apesar de que o Note é mais seguro, porque eu sei que ele não vai se soltar desse teclado, tá? Esse teclado aqui, ele é acoplado aqui com o ímã, então dá um pouquinho de medo, não solta fácil, mas dá um pouquinho de medo. Mas por outro lado, ó, se eu não for digitar nada, eu destaco ele e levo somente ele para o sofá, e aí é muito gostoso de usar para ler um livro, para ler uma revista, para fazer qualquer coisa que eu queira, né? Consumir conteúdo, assistir um vídeo, eu destaco e levo só ele. Então assim, possibilidades de uso são inúmeras, integração com o celular e com o MacBook Air
é muito, muito interessante. Então continua sendo um equipamento muito utilizável e que eu não me vejo abrindo mão dele. Primeiro, até porque eu ia perder bastante dinheiro, fazer a venda neste momento, eu ia perder muita grana e aquela história já está pago, então vamos ficar com ele, né? E muito também por conta dos aplicativos de música, que eu gosto bastante e estou voltando, né, a utilizar depois de muitos anos que eu não fazia nada com música. Eu estou voltando aos poucos ainda, tímido, mas estou voltando a fazer alguns trabalhos interessantes. Então são coisas que realmente fazem a diferença e eu não consigo mais abrir mão. Aquela história, quando você aprende a usar, quando você acostuma com aquilo, é difícil você voltar atrás. Então eu acho que a escolha foi bem interessante. Ele fez um bom papel, principalmente quando o Dell G5 estava rateando ali, não estava conseguindo fazer o serviço dele. Quem me salvou foi esse tablet. Hoje eu ainda continuo usando ele eventualmente para edição, não estou ainda usando 100% do tempo o Final Cut, porque eu ainda estou me readaptando a ele, né? Quase um ano sem utilizar alguns comandos ali, eu preciso relembrar como é que eu fazia. E aqui eu já estou mais ligeiro, estou mais rápido no LumaFusion. Então agora a ideia é trabalhar com os dois. Quando eu quiser uma edição mais simples, trabalhar de uma forma mais divertida, eu vou editar vídeo aqui. Quando eu quiser fazer alguma coisa um pouco mais melhorzinha, se bem que aqui dá para fazer do mesmo nível, gente. Então assim, claro, para o nível de editor que eu sou, os dois estão na medida, eles entregam tudo que eu preciso. Agora, claro, se eu, com o passar do tempo, quando eu começar a evoluir um pouquinho mais, eu vou enxergar o Final Cut como um editor um pouco melhor. Mas, de qualquer maneira, é muito legal poder trabalhar com os dois equipamentos ao mesmo tempo e poder usufruir da facilidade de cada um. Um ponto interessante que vale lembrar é o seguinte, olha, eu vou fazer ainda mais uns testes assim com calma, mas pelo que eu pude perceber, pelo menos no meu caso, eu não estou conseguindo fazer, isso é um lembrete aí para quem usa Mac, tá? Eu não estou conseguindo fazer funcionar o aplicativo os aplicativos da Receita Federal. O Imposto de Renda de 2020 não está rolando com esse chip M1, nem o Carnê Leão. Por sorte, eu tenho todos os arquivos, que estavam no Dell, eles rodam bonitinho no MacBook Pro da minha esposa, que é um MacBook Pro de 13 polegadas de 2016, e também no aplicativo aqui do iPad está rolando direitinho também. Então eu tenho duas opções para poder fazer esse trabalho, mas fica a dica aí, quem quer abrir mão de um para ficar com o outro pode ter esse problema e pode ter que acabar recorrendo a ou um computador de alguém da família ou o tablet ou celular, tá? Então fiquem de olho, porque esse é um probleminha aí que eu encontrei e não sei se a Receita Federal vai consertar a tempo. Outro ponto que vale a pena comentar: a partir do momento que chegou o notebook, eu fiquei com um pouco mais de folga aqui, porque eu não preciso necessariamente editar os vídeos aqui. Um detalhe, aqui eu tenho 256 de memória interna, lá eu tenho 512 no notebook. Então eu tô com mais folga lá, eu acabo normalmente editando os vídeos por lá, porque eu tenho mais espaço. Aí o que aconteceu? Eu vou poder voltar a jogar aqui com esse tablet. E jogar aqui é sensacional. Primeiro pelo tamanho da tela, a resolução da tela, os jogos rodam liso pra caramba e ainda numa tela de 120. E a maioria dos jogos que eu testei, principalmente jogos de corrida, que eu gosto bastante, estão otimizados para essa tela. Então, nível de detalhe, som, é tudo sensacional e vale muito a pena. Gosto muito de jogar no celular, mas, gente, dá uma olhada nessa tela aqui, né? Não dá nem pra gente comparar com o celular. Realmente é um telão e vale muito a pena a gente jogar numa tela tão grande, né? Bom, então aqui vamos mostrar um pedacinho de uma volta aqui para vocês verem como é que é jogar numa tela tão grande, tá? Então, ó, realmente olha, é bem agradável. Os dedos, a mão praticamente não atrapalha o jogo, né? Porque a tela é gigante. Então, claro, eu gosto muito de jogar no celular, mas jogar no tablet é muito, muito bom mesmo, tá? Olha aí, parece que você tem até mais espaço para fazer as ultrapassagens, é bem legal, né?
Tá duro de passar o cara ali, mas conseguimos. Então, mas para mostrar para vocês, realmente é muito interessante, muito mais agradável jogar do que no celular, né? Bem interessante mesmo. Espero que o áudio tenha saído com essa barulheira toda. Bom, pessoal, então é isso. Esses são os principais motivos pelos quais eu decidi permanecer com o iPad aqui. Primeiro ponto, né, que eu já comentei no vídeo, eu perderia muito dinheiro se eu vendesse agora, porque quando você compra novo é uma coisa, você vender e cobrar o preço, né, por um equipamento usado, por mais que seja zerado, você vai acabar perdendo dinheiro. Mas porque também eu encontrei muita utilidade. Alternar o uso é muito interessante, jogar é muito bom, a parte de música é muito interessante, a bateria dura muito também. Então uma série de pontos que me ajudaram bastante, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.